نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Louvor e são para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que mais nos deu um dia de vida e um dia de oportunidade, porque há os que estão em vida mas que não aproveitaram também este dia. E de seguida, saudações vão para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala conta uma história no Coran, história de Nabiullah Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam. Musa ibn Imran é um profeta muito conhecido e famoso, um profeta de grãos elevados, dentre os profetas de alto nível. Musa ibn Imran, o irmão de Harun ibn Imran عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى diz: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Ou seja, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele contou num dos hadith, então ele disse, o Nabi Musa Rasulullah, Musa mensageiro de Allah, que é o Musa bin Imran. Então certo dia ele deu da'wa, deu palestra às pessoas, até que as pessoas começaram a chorar por causa das palavras que o Nabiullah Musa recordava a eles. E o Nabiullah Musa, quando viu assim essa situação nas pessoas, ele foi-se embora. Então um homem saiu dali e foi ter com ele. Ele perguntou: Hal fil ardi ahadun a'lamu mink? Acaso na terra há uma pessoa que mais tem conhecimento que você? O Nabiullah Musa, por pensar e por ver que ele é profeta e a mensagem de Allah desce para ele, desce sobre ele, Nabiullah Musa, ele disse lá, não. Então Allah subhanahu wa ta'ala não gostou da resposta de Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, de Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala, por não gostar daquela resposta, ele não gostou por quê? Não gostou por Nabiullah Musa não devolver o conhecimento para Allah subhanahu wa ta'ala. Não dizer, Allah melhor sabe sobre isso que eu respondi. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele repreendeu a este Nabi, alayhi salatu wassalam. E Allah disse para ele, Inna li abidan bimajma'il bahraini huwa a'lamu mink. Eu tenho um certo servo que se encontra no cruzamento de dois mares, no sítio onde cruzas dois mares, e ele tem mais conhecimento que você. E o Nabiullah Musa, ele não se orgulhou e não admirou dizer que eu sou mais sábio, mas admirou de que afinal existe um outro também, apesar de não conhecer. Daí, o profeta Musa teve preocupação de se encontrar com aquele homem e diz: Rabbi, oh Allah, dê-me um sinal que através deste sinal eu possa conhecer a este servo. Eu também quero aproveitar este conhecimento. Possa aproveitar este conhecimento. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabiullah Musa: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. Leve um peixe morto, aí onde esse peixe ganhar ou ter vida, então é aí onde se localiza este homem referido. É daqui que Allah subhanahu wa ta'ala começou a história no Alcorão, no Surat Al-Kahf, disse: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Recorded
lembra-te quando Musa disse para o seu jovem, o jovem de Musa era um jovem que ele andava com ele, chamado Yusha bin Nun, que é aquele que foi profeta depois da morte, depois de Nabiullah Musa. Ele também era profeta, depois da morte de profeta Musa. Yusha bin Nun. وإذ قال موسى لفتاه, quando Musa disse para o seu jovem, este homem, لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين, eu não vou terminar, não vou parar, não vou pausar esta minha viagem até que cheguemos onde se cruzam dois mares. Ao amdia hukba, ou então passaremos anos e anos a viajar. Neste caso, enquanto não encontrarmos este lugar, então passaremos mais a ir. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele no seu hadith disse que o Musa disse para aquele jovem que, olha, você tem que controlar este peixe. Quer dizer, o trabalho daquele jovem tem que ser controlar esse peixe, não deixar desaparecer de qualquer forma. Porque era um sinal a partir daquele peixe. Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَلَمَّا بَلَغَا, eles quando chegaram, مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا, no lugar onde se encontram dois mares, نَسِيَا حُوتَهُمَا, os dois esqueceram aquele peixe. Os dois, Musa e seu jovem, eram dois. Os dois esqueceram aquele peixe. نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا, e aquele peixe tomou seu caminho no mar e foi-se embora escorregando. Quer dizer, escorregou daquele sítio e foi-se embora. E o profeta explica como é que esse peixe saltou de lá e onde é que eles estavam. Ele disse, o Musa, assim como seu jovem, foram e chegaram numa pedra, uma pedra grande, e desejaram que descansassem naquela pedra. O profeta Musa, ele começou a dormir e o jovem ainda estava vivo. Por medo de dormir e não saber onde é que desapareceu o peixe, de repente salta debaixo daquela pedra, ou fi asli sakhra, debaixo daquela pedra, ainun yuqalu lahu al-haya, havia ali um rio chamado al-haya, a vida, um rio de nome vida. Quer dizer, nada toca naquele rio excepto a coisa estará viva. Se toca uma coisa morta naquele rio, então voltará sendo viva. Quando salta aquela água, com a permissão de Allah, até o sítio que se encontrava o peixe, e o peixe saltou, foi no mar, e quando chega no mar, a água também parou, e o peixe foi-se embora. E de que forma? O peixe também andou um sítio, aliás, uma distância longa, mas já se vê onde passava. E aquele jovem a ver. O jovem não quis acordar o profeta por medo de lhe incomodar, como um meio de respeito. Ele disse, quando acordar eu vou lhe informar. Depois de um tempo, o profeta Musa, alayhi salatu wassalam, quando acorda, disse, pronto, vamos. Isso indica que a distância de onde saíram até onde estavam era muito longa, uma distância bem esticada. Então daí o profeta Musa, logo que acordou, disse, vamos com a nossa viagem. E aquele jovem esqueceu o que aconteceu. Mas quem lhe fez esquecer era o Shaitan, para que ele não desse a informação. فَلَمَّا جَاوَزَ, aqui já é o Corão, فَلَمَّا جَاوَزَ, quando ultrapassaram aquele sítio, mais uma distância para frente, فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ, então Musa disse para o seu jovem, Yusha bin Nun, أَتِنَا غَدَاءَنَا, traga o nosso almoço, nossa refeição. Traga a nossa refeição. E a refeição referida era o peixe que saltou e foi-se embora. لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Quer dizer, aqui já houve um cansaço na falta de esperança daquilo que era a viagem.
mas também com a esperança como algo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. Mais cansaço que existiu entre o Musa e a sua viagem. Ele disse para trazer nossa refeição. Então o Yusha bin Nun disse para Nabiullah Musa: Araita idh awayna ila as-sakhra. Lembra-se quando nós estávamos a descansar naquela pedra? Estávamos naquela pedra. Fa inni nasitu al-huta. Eu esqueci aquele peixe. Mas do jeito que esqueci, wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura. Não esqueci senão o shaytan que me fez que eu esquecesse. Porque fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Aquele peixe entrou no mar de uma forma admirável. Quer dizer, da forma que entrou aquele peixe no mar, não era uma forma de eu logo esquecer. Então, se eu esqueci, aqui já é uma certeza que foi o shaitan que me fez esquecer aquilo. Daí o profeta Musa diz: Dhalika, isso, o que aconteceu, ma kunna nabigh, é exatamente o que nós estávamos à procura. A razão desta saída é exatamente isso que aconteceu. O Musa não ficou zangado. فارتد على آثارهما قصصا. E voltaram os dois de trás. Voltaram para trás, ali exatamente onde eles passaram. Quer dizer, não deixaram nem sequer uma reta daquela que eles passaram. Então, não deixaram nem sequer uma reta, nem sequer um cruzamento. Passaram exatamente no caminho onde eles vieram. فوجد عبدا من عبادنا. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, eles فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. Aqui disse que eles encontraram um servo dentre os nossos servos. Isso aonde? O profeta sallallahu alaihi wasallam explicou onde é que eles encontraram este tal servo. O profeta disse que é naquela pedra que eles estavam a descansar. Então, no momento em que eles estavam ali, não encontraram ninguém. Mas à volta de lá, encontraram um homem que estava ali coberto. Rajulun musajja bi thawbin. Um homem que estava ali coberto de uma roupa, um pano que ele se cobriu com ele. Quando o profeta Musa chega, aliás, antes de ir lá, o Aya diz: فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Allah disse: encontraram um servo dentre os nossos servos. Atainahu rahmatan min indina, que nós concedemos um rahma, uma misericórdia da nossa parte. Esta misericórdia que sai daqui, que sai da nossa parte, e não só wa'allamnahu min ladunna ilma, e ensinamos a ele um conhecimento também que saiu da nossa parte, diz Allah. Um conhecimento também que saiu da nossa parte. E o profeta diz, sallallahu alaihi wasallam, explicando esta ayah, ele disse que o Musa quando chega, aqui fala-se de Musa, mas estava com o seu jovem, Yusha bin Nun. O Musa quando chega, fasallama alayhi Musa. Musa deu salam àquele homem. E o profeta que explicou que diz qual é o nome deste homem e disse que é Al-Khadr. Porque o Corão não falou o nome desse homem. Não falou o nome, só contou histórias apenas. Então, o nome que mencionou é o profeta, sallallahu alaihi wasallam, como vê nas outras, aliás, nas narrações. Então ele disse: este homem de nome Al-Khadr. A palavra Khadr vem da palavra Akhdar, que significa verde. Akhdar é cor verde. Akhdar, Khadran é verdura. Khadran é verdura. Então, Akhdar é cor verde. Ele foi chamado Al-Khadr porque onde sentava ficava de cor... Aliás, onde sentava ficava verde. No lugar onde ele sentava, o lugar ficava verde. E essa é a razão de ser chamado este nome, Al-Khadr. Então, quando recebe salam da parte de Musa, ele logo diz, quer dizer, ele tirou aquele pano e disse: Hal bi ardi min salam, acaso aqui na minha terra há alguém que dá salam? Aqui na minha zona existe alguém que dá salam? Por descobrir que esse é um hóspede e por admirar que este que está a dar salam é quem? Se aqui na minha zona ninguém dá salam. Então, ele pergunta: Man anta? Quem é você? O Musa logo disse: Ana Musa. Eu sou Musa.
E ele sabia que há um profeta de nome Musa, mas não o conhecia pela cara. E ele pergunta, Musa Bani Israel, Musa pertencente à tribo dos filhos de Israel? Qala na'am. Ele disse exatamente, este é Musa. Então, ele disse, ma sha'nuk, qual é a tua preocupação? O que te levou você a sair de lá até aqui? O que te levou você a sair da tua terra até aqui? Então, o Musa, quando foi perguntado, ele também perguntou, mas em forma de pedido. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا? Que tal? Você está disponível eu te seguir para poder me ensinar daquilo que você foi ensinado? Você está disponível? O Musa perguntando àquele homem. Você está disponível eu te seguir, mas com o objetivo de eu aprender aquilo que Allah te ensinou? Você está disponível? O Musa perguntando Al-Khadr, ainda o jovem companhia. Al-Khadr, em resposta, ele diz, o Khadr diz, وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرة؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ E disse o Khadr em resposta ao ayah que está a me saltar. E em frente disse, وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرة? O Khadr diz, como é que você vai pacientar? Antes daqui, o profeta disse, o Khadr perguntou a ele, aliás, disse para ele, Inna Rabbaka, você, Allah subhanahu wa ta'ala, te deu um conhecimento, Inna laka ilman la yanbaghi li bihi. Você já tem um conhecimento que não me serve. Wa inna li ilman la yanbaghi laka. E eu tenho um conhecimento também que não te serve. Quer dizer, Musa, você conhecimento que você tem, eu não me serve. E o conhecimento que eu tenho também não te serve. Não só o Taurat, livro de Allah, está na sua mão, desceu sobre ti. Isso já não é suficiente. Este não é um conhecimento suficiente. O Musa disse, bal attabi'u. Eu vou te seguir. O Khadr diz, você não há de pacientar. Você, como um profeta de Allah, não vai ter paciência ver o que eu estou a fazer. Porque é uma coisa que você não recebeu revelação. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا? Como é que você vai ter paciência de uma coisa que não te chegou da informação? Que não te chegou a informação, quer dizer. Como é que você vai ter paciência em ver aquilo que não te chegou como informação, como revelação? Como é que você vai ter paciência em ver isto? Então, o Khadr diz, aliás, Musa diz, eu vou te seguir. Daí Khadr diz, ele diz, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي, mas se você me seguir para aprender, já que o objetivo é aprender, se você me seguir para estudar, فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلا تسألني عن شيء. Não me pergunte sobre nada. Tudo que eu vou fazer na sua frente, não pode me perguntar حتى أحدث لك منه ذكرى. Até que eu te informe o que era e o que é. Até que eu te diga, até que eu te informe exatamente o que significa o que eu fiz. Então, não me pergunte. Não me pergunte. Esta era a regra. Era o regulamento do estudo, o regulamento da escola. Não me pergunte nada. Não me pergunte sobre tudo que eu fizer até que eu te informe, até que eu te diga o que significa aquilo. Fantalaqa. Daí começaram com a viagem. Hatta idha laqiya. Aliás, quando eles começaram com a viagem, é que aqui como são os ayas, e para o hadith você tem que voltar primeiro. O profeta disse, eles começaram a andar. Quando começaram a andar, estavam a andar naquelas margens. E daí, havia aqueles homens que trabalham, cujo trabalho é de transportar as pessoas da margem à outra. Quer dizer, de um lado para o outro lado.
Allah disse: فانطلق. Eles continuaram com a viagem. حتى إذا لقي في السفينة خرقها. Até que quando encontraram, حتى إذا ركب في السفينة خرقها. Quando subiram no barco, uma canoa dessa, então ele furou. Mas antes deles subirem, o profeta disse: eles não foram cobrados. Porque o Khadr foi conhecido pelos homens que trabalhavam ali. Então não cobraram Khadr, nem cobraram Musa, nem cobraram aquele jovem. Por causa deles conhecerem aquele homem, Khadr. Mas mesmo assim, quando subiram, ele furou. Allah disse: خرقها. Ele quebrou, furou aquele barco. قال. Então Musa disse: خرقتها لتغرق أهلها. Você está a furar este barco, sabendo que nem nos cobraram. Você está a furar com o objetivo dos donos estarem aqui, dos donos afundarem. Daí o Khadr disse: Alam aqul, eu não te falei que você não vai ter paciência? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabran, você não vai ter paciência a andar comigo? Musa disse: pá, la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Eu esquecia. Então não me leve isso aqui a algo duro, porque tenho objetivo nessa viagem. Eu esquecia, desculpa. O Khadr calou. Continuaram com a viagem. Isto é, saíram da canoa, saíram do barco e foram embora. Ao andar, encontraram uma criança, um bebê. Aquele bebê estava onde estava e Khadr pegou aquele bebê e assassinou. Musa veio. Musa disse: você, aqatalta nafsan zakiya, você matou uma alma pura. Quer dizer, uma criança nem tem pecado, nem tem falha, por que você matou? Você cometeu uma coisa, você cometeu um crime. O Khadr disse: Alam aqul lak, eu não te falei que você não vai ter paciência? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qal. O Musa disse: In sa'altuka an shay'in ba'daha. Se por causa, aliás, se depois disso que você fez, caso eu pergunte a ti, fala tusahibni. Aí você já tem razão. Fala tusahibni. Aí já não ande comigo. Já eu posso não estar mais na sua companhia. Porque você já tem um motivo, uma razão da minha parte. Quer dizer, aí já sei que você tem razão. O Khadr calou. E numa aldeia, numa zona, numa vila, eles quando entram, حتى إذا أتيا أهل قرية, quando chegam numa certa sociedade, استطعما, eles pediram que as pessoas dessem de comer a eles, como hóspedes. Pessoas não tinham nada de comer. Então pediram aquela gente daquela zona, daquela vila, para que pudessem dar algo. فأبوا, e eles negaram. Quer dizer, aquela sociedade negou de dar comida àquela gente. Será que nós não aceitamos? Negaram também de considerar eles como hóspedes. Já não tiveram espaço no lugar. فأبوا أن يضيفوهما. Eles negaram de levar eles como hóspedes. Naquela cidade, naquela zona, naquela aldeia, naquela vila, antes de saírem fora da vila, فوجد فيها جدارا, encontraram ali um muro que estava dentro da cidade. Yuridu an yanqadda, quase para cair aquele muro. فأقامه, então o Khadr endireitou aquele muro. Isso dentro daquela zona. قال, profeta Musa disse para Khadr: olha, إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا. Nós entramos nessa zona, nem nos deram de comer, nem nos consideraram como hóspedes. Então, como é você que fez, que organizou este muro? Lau shi'ta, se quiseres. Então, peça quer dizer, um subsídio da parte deles. Porque eles negaram de nos considerar como hóspedes, né? Negaram de nos dar de comer, quer dizer, proibiram comida, proibiram com tudo aquilo que eles têm. Então, é melhor que você também peça algo. Você fez um trabalho.
لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Você pode cobrar. Então, o Khadr disse, هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. Esta é a separação, este é o divórcio. Esta é a separação entre eu e você, Musa. Você, Musa, disse que caso me perguntar, aí já tenho razão. Então, você já me perguntou. Então, esta é a separação. Mas antes que nos separemos, سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Eu vou te agora dar informação, dar explicação daquilo que você não conseguiu pacientar. Quer dizer, tudo que você viu lá frente, lá atrás, agora eu vou te explicar o que significa. E o Khadr começou a explicar ao profeta Musa. Veja que tipo de conhecimento é este que ele tinha. Conhecimento este, como ele disse, que não serve para Musa, e Musa conhecimento que tinha que não serve para o Khadr. Ele, o Khadr, disse: Amma safina, quanto àquela canoa que eu furei, fa'aradtu an a'ibaha, o meu desejo de eu furar aquela canoa, wa kana wara'ahum malikun, é que lá atrás, lá à frente, vinha um rei. Wara, em algum momento à frente ou atrás. Wa kana wara'ahum, wallahu min wara'ihim muhit. Então, wara em algum momento à frente, amama. Wa kana wara'ahum malikun, lá à frente vinha um rei. Ya'khudh kulla safinatin ghasba, levava toda a canoa boa, forçadamente. Quer dizer, aqueles ali são pessoas pobres. Porque diz a Massafina, fakana li masakin, aquela canoa era de pobres. Aquela gente ali é uma gente que não tem nada. Então, o que eles fazem? Ya'maluna fil bahr, eles trabalham ali carregando, transportando pessoas de um lado a outro, para que possam ter de comer. Então, eu furei aquela canoa, não com o objetivo de acabar com eles, ou com o objetivo de acabar com o barco, mas sim, a razão é que à frente vinha um rei, e aquele rei levava toda a canoa, boa, mas levando com força, sem que seja com a permissão dos donos, com a permissão daqueles donos. Então, eu quis furar para aquele rei, quando chegar e ver um defeito naquela canoa, ele poder deixar não levar e os donos poderem fechar naquele sítio onde há buraco e continuarem com seus trabalhos a passarem na sua vida. Então, esta é a razão de eu furar aquela canoa. Não porque eu queria acabar com a canoa, acabar com a vida dos donos, aliás, aqueles homens daquela canoa. Não. Então, a razão disso é que aqueles são pobres, sendo pobres, trabalham a partir dali. É que conseguem o que comer, o que jantar, o que almoçar. Então, sendo assim, um rei estava a vir, e aquele rei leva toda a canoa que ele encontrar, mas sem a permissão do dono da canoa. Toda a canoa boa. E eu quis pôr defeito ali, para o rei, quando encontrar aquele defeito naquela canoa, não poder levar. E seria benéfico para os donos, porque os donos era para fazer mais o quê? Eles poderem tapar aquele sítio, pode ser com uma top, e continuarem a trabalhar e a encontrarem o seu almoço e o seu jantar diariamente. Então esse é o objetivo, não porque queria acabar com os donos. E diz: agora aquela criança que eu matei, qual foi a razão de eu matar aquela criança, aquele bebê? Quanto àquela criança, fakana abawahu mu'minain, os pais, o pai assim como a mãe, são crentes. Os pais são crentes. Mas aquela criança, os pais sendo crentes, فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Eu tive medo daquela criança levar os pais, fazer cair a eles na descrença. Isto é, aquela criança, se crescesse, seria kafir. E por ser kafir, ia levar os pais a serem kafirs, a provocarem transgressão, a provocarem, crimes que levaria a eles a serem kafirs. Então, eu matei para salvar a esses pais.
a não entrarem no kufur. Depois diz: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. E eu desejei que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a eles um filho, ou uma filha, ou um filho que possa ser bom, que possa ter um bom caráter, que possa ter uma boa vida na vida dos pais. وأقرب رحمة. E que Allah subhanahu wa ta'ala conceda àqueles pais uma criança ou filho deles que tenha uma misericórdia próxima. Quer dizer, uma criança que vai ter misericórdia para com os pais. Ele diz, o Khadr, e é exatamente isso que aconteceu. Mais tarde tiveram uma filha que exatamente foi piedosa na vida dos pais. Este foi o segundo ponto que o Musa admirou. Terceiro ponto, disse o Amal Jidar. Agora, aquele muro que eu organizei, que eu endireitei aquele muro, que estava quase a cair, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. Pertence a duas crianças, a dois órfãos que estão na cidade, que estão nessa aldeia. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. Eles encontram-se nessa cidade, nesta zona, nesta aldeia, e são órfãos. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. E o pai deles era um piedoso. Morreu, mas era um piedoso. Agora, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. O que Allah desejou agora, o que Allah quis é أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. Aquelas crianças, as duas poderem atingir a puberdade. Quer dizer, debaixo daquele muro existe riqueza que pertence àqueles órfãos. Como aqui atrás vê o kana tahtahu kanzul lahuma. Lá debaixo daquele muro há tesouro daquelas crianças. Há tesouro daquelas crianças deixada pelo pai deles. Então, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Depois de atingirem a puberdade, agora poderem tirar aquilo que pertence a eles. Quer dizer, se este muro cair, então este tesouro que se encontra debaixo desse muro, outras pessoas vão se aproveitarem a levarem aquilo tudo e as crianças depois de crescerem não vão ter nada. Então, se assim o muro continuar, ainda tesouro escondido, depois das crianças crescerem, poderão levar daquela riqueza e continuarem com a vida delas normal. Então, ele diz, Rahmatan min Rabbik. Isso tudo é por causa da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, o pai, por ser piedoso, então Allah subhanahu wa ta'ala teve aquela misericórdia, aquela pena daquelas crianças não sofrerem na vida. E o Khadr disse para Musa, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Isso tudo que eu fiz, que você me viu a fazer, não fiz nada com a minha ordem. Tudo é com a permissão e com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não fiz nada por eu querer assim dizer que não vou fazer assim. Não. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Esta explanação é o detalhe e a explicação daquilo que você não conseguiu pacientar. Então, esta foi a história de Nabiullah Musa bin Imran, que ele andou com Yusha bin Nun ao encontro de Khadr عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. A história de Nabiullah Musa e Khadr terminou aqui. No Suratul Kahf, começou nesta sura e terminou nesta sura. Agora, voltando. Tirei suas vantagens a partir dessa história, seja ela pequena ou grande. Imam al-Bukhari narrou muito essa passagem, repetiu várias vezes no tafsir desta sura e desta parte. Hoje ele fez um tafsir resumo. Então, ele narrou várias vezes. Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Primeiro, o profeta Musa, quando deu palestra e as pessoas choraram tanto, ele não quis, ele não resistiu.
ele quis abandonar. Não porque abandonou o da'wah. Só que viu que se eu aumentar mais, a situação será mais grave. E é exatamente isso. Viu que você está a falar, está a dar uma mensagem, uma informação de uma mensagem. Uma informação de uma mensagem. E viu que a pessoa está tanto apertada, então melhor você deixar a pessoa respirar. Deu palestra e as pessoas estão com mais peso, então pare. E isso não é só essa história. Há um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Abdullah ibn Mas'ud para poder ler o Coran para ele. O profeta às vezes dizia para alguém ler o Coran para ele. Não é você, Sheikh, tudo é você. Ok. Ibn Mas'ud, quando lê Surat An-Nisa, e chegou num ayah que diz فكيف إذا جئناهم من كل أمة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Onde Allah diz, como é que será, isso é dia de Qiyamah, como é que vai ser quando trazermos testemunha de cada povo? Testemunha de cada povo é profeta. Quando trazermos testemunha de cada povo e trazermos você, Muhammad, como testemunha desses aí, como é que vai ser nesse dia? Daí o profeta começou a chorar. O Ibn Mas'ud disse, eu lhe reparei e vi que ele estava a chorar. Daí o profeta disse, Hasbuk, chega de recitar. Quer dizer, o profeta sentiu mais e o profeta disse para Ibn Mas'ud, chega de ler. Chega. Ibn Mas'ud parou. Então, você está a dar palestra, viu que alguém, quando fala de palestra, pode ser lá em casa. Não é só aqui. Então, viu que as pessoas estão tanto apertadas pela mensagem, então melhor reduzir, ou resumir, ou parar. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o homem que estava admirado ali seguiu a profeta Musa e perguntou, será que na terra há alguém que tem mais conhecimento que você? O Musa, por pensar que eu sou profeta, então não há ninguém. E Allah não gostou. Então, mesmo você também, mesmo você, não acha que aqui, como aqui em Cuba, talvez achar que eu conheço daqui até ali, conheço todas as mesquitas, conheço não sei o que. Você pensar que você tem mais conhecimento que todos que estão aí. Existem os calados, que nem querem ser apontados. Apesar que esses também não dão. Né? Pessoas sábias, conhecedoras, mas não querem ser apontadas. Eles parece que querem esconder o que eles sabem. Não sabem que também é um outro problema. Esse é um outro problema, porque é obrigatório você espalhar o que você sabe. Não é o seu querer, não. É obrigatório. Então, existem pessoas que sabem mais que você, ou que sabem como você. E existem os que menos sabem. Essas todas as classes existem. Então, não acha que você seja o mais álido nessa cidade, seja mais seguidor nessa cidade, seja mais temente nessa cidade. Isso é ilmo, mas pode ser outro assunto. Pode ser, por exemplo, o temor. Você pensar que é você que mais tem medo de Allah. Como? Então, isso é você dizer Allahu A'lam. Allah melhor sabe. Allah é quem conhece. Eu não sei. Quer dizer, nem no conhecimento, não sei. Não acha alguém, por falar, talvez dar palestras, pensar que esse aqui tem mais conhecimento nessa cidade, nessa zona. Não. Existem os calados. Até que ficam aí mesmo todos os dias. Parece que nada sabem, mas sabem. Só que são pessoas escondidas e que também criam um outro problema. Então, o Musa, por não dizer Allah melhor sabe, Allah não gostou. E Allah disse, olha, tem alguém. E essa é uma lição para nós também. Eu sou alim, eu sou sunni, eu sou salafi, eu sou qari, eu sou seguidor, tudo isso deve saber que pode existir alguém que está aí. Ou atrás da parede, ou está dentro da parede. Uma das coisas. Ou atrás, ou fora, ou dentro. Mas existe alguém que está aí. Porque não classifique as pessoas devido às suas características, o seu falar, o seu ser, a sua força. Não. Há outras pessoas que estão aí de bocas fechadas, quer dizer. O profeta Musa disse para Yusha bin Nun, olha,
segura este peixe, controla este peixe, a nossa viagem é longa. Enquanto você controlar onde você perder esse peixe, me informar. Isso é a conduta dos viajantes. Você está a levar alguém, melhor lhe informar, não é dizer vamos lá aí. Vamos lá aí, um sítio onde gasta 3 litros e vamos lá aí. Por que você não lhe diz que, olha, daqui para lá provavelmente serem tantos quilômetros? Ele andar a saber, quando demora no caminho, saber que estou a demorar porque a viagem é longa. E se você diz, vamos lá aí, estamos a ir aí na casa de Mana. Na casa de Mana você está a ultrapassar Alto Moloco, é aí. Então, a pessoa anda totalmente chateada e no fim você diz, esse não merece, que não mereceu é você. Se você não lhe informou. Você quer lhe surpreender tudo. Não lhe surpreenda. É viagem, informe. Vamos àquele mano. Acabou. Vamos àquele mano. Agora não é dizer que só me siga. Siga-me, você não... É só me seguir só. Porque se eu te falar, vai render. Mas vai render, há de render mais se você não lhe falar também. Porque é aqui onde ele vai ter opinião. Se é para ir, por ver que é longe, ou é para sentar. Agora, se você dizer que vamos àquele mano, já sabe que se estamos em Namacura, em Quadala, ainda não chegamos. Aliás, só por você falar que é longe, então pouco vai te incomodar. E se você não falar, vai te incomodar. Pode te incomodar através de nervos. Dizer, mas você estava a dizer, vamos lá, aí dele é onde não estamos a chegar. Se quer, gastam 3 litros, vai secar aí antes de chegar. Então, evite esse hábito. Isso é um comportamento feio. Não surpreenda ninguém enquanto você está a mandar a ele ou estão juntos. Não surpreenda. Uma outra posição, aliás, uma outra lição que nós temos que tirar é que você quando está com alguém, estão a viajar, como o profeta Musa disse para Yusha bin Nun, controle isso. Então, se é que há muitas bagagens, se é que existem bagagens que merecem ser controladas por fulano, então você tem que falar que, olha, quer dizer, você lhe diga qual é a responsabilidade máxima dele durante aquela viagem. Porque senão pode vir despachar uma coisa que se calhar você, a intenção era dele mesmo ser ele a guardar e despachar por pensar que não, isso aqui não me pertence, é do dono. O dono é esse fulano que está comigo. Então, informa ele qual é a responsabilidade que ele tem na viagem, que ele durante a viagem, e ir assim como voltar. E o profeta Musa, tanto assim como seu jovem, quando chegaram naquela pedra, o Musa começou a dormir. E o jovem continuou enquanto estava assim, sentado. O profeta, enquanto estava a acontecer aquilo, ele não viu, estava a dormir, o profeta e aquele jovem não lhe acordou. E essa é a mais conduta também que nós temos que tirar lição. Olha, uma coisa é ser responsabilizado a algo e você ser responsável. Porque ser responsável é controlar tintim por tintim. E você quer ser responsável. Então, tudo que você for responsabilizado, você tem que ser responsável. E o ser responsável disso não é você só confiar em pessoas que estão ali na paragem, deixar sua pasta ali e dizer, olha, está aí, minha pasta, estou a vir. Por que você não leva essa pasta a ir com ele? Você sabe quem são esses? Você nem sabe. Este é o homem, esse jovem, quando foi responsabilizado desse peixe, ele disse, eu não vou dormir porque eu não sei onde é que vai me perder. E você só pasta sabe onde é que vai perder. E vai deixar ali dizer, mano, eu estou a pedir aí, como todos somos de Pibano, então guarda lá isso aqui. Como todos são de Pibano, é você que vai responsabilizar. Leva essa pastinha aí, vai com ele onde você vai. Te pesou, não te pesou, isso é contigo, mas vai com ele. Então, essa é a responsabilidade que nós temos que tomar durante a responsabilização, durante a responsabilidade. Então, este jovem, ele considerou-se como responsável e como alguém responsabilizado. Ok? Aquele peixe. É mais ou menos isso. E outra coisa, eu vou resumir, aliás. Quando eles saíram, e o Musa disse para aquele jovem, olha, trazer o nosso almoço. O almoço era aquele peixe. O jovem disse, epa, eu esqueci naquela pedra. Mas a forma que diz que eu esqueci, essa forma, mas aquela. Ele contou, conforme como eu contei. Então, o Musa disse, vamos, essa é a nossa viagem. Aprende o quê? Viaje com alguém e evite nervos ao excesso contra este alguém que está contigo. Você já imagina a distância que eles levaram da pedra até onde o Musa queria consumir, queria comer. Ele não disse, mas você, pá, como é que você está?
Mas você tem cabeça? Tem cabeça assim? Então, não é pequena coisa na viagem, é insulto. Pequena coisa na viagem é zangue. Pequena coisa, isso não é viagem. Não pode mais viajar com essa pessoa. Se não der te convidar, mais é melhor você sentar. Pessoas com nervos ao excesso na viagem, com pessoas que estão com eles, juntos. Se não tem interesse esse tipo de viagem, quer dizer, essa pessoa não tem interesse viajar com ela. Então, evite zangas, nervos, e engolir a zanga durante a viagem. Entende lá? Você não gostou, mas engolir a zanga, atenção, de informar que isso que você fez não dá é uma coisa e mostrar a zanga é outra coisa. Há pessoas que mostram sem falar e há pessoas que falam sem mostrar. Então, dizer que isso não dá é uma coisa e mostrar zanga é outra coisa. Então, evite mostrar zanga durante a viagem. Mesmo você viajou daqui para Quelimane, 5 euros, você pode lhe informar que isso não faça aqui. Isso que você fez não dá. Mas evite mostrar zangas e nervos na sua viagem. 1, essa pessoa vai estranhar andar contigo. 2, vai ter medo de andar contigo. 3, se cair, ele não sabe o que está a fazer. Então, isso é por parte da zanga. Mas também, na parte do outro, evita também trazer brincadeiras feias que provocam a zanga no outro. Que bate o outro. Então, os dois devem evitar essas coisas aqui. Um evitar a zanga. Outro evitar brincadeiras sujas contra o outro. Então, isso aqui é viagem. E mais lições para frente, como a história foi mais lá. Então, mais ou menos eu tirei algumas dessas. E mais outras que estão lá à frente, que cada um pode tirar de acordo com a sua capacidade e o seu meio de pensar, o seu meio de reflexão, não é? Então, cada um de nós, quer dizer, temos que saber como estar com alguém. Então, seja na viagem, seja fora de viagem, fora nos outros lugares também, né? Isso não é só viagem. Se calhar pode ser até lá em casa, mas como assuntos de casa são outros assuntos, essa história está a falar de viagem e não só está a falar também de estudos. Assuntos de estudo e que eu não toquei até lá onde chegam os estudos, porque não cheguei onde se encontra com Al-Khadri. Então, até aqui, nós tiramos a lição e proveitos de acordo ou perante essa história. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos mais aceitação. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.